Irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com um pequeno atraso aí. Nós tivemos aí um pequeno probleminha aí na condução aqui da transmissão. E o nosso irmão Samuel, que é o responsável, está acamado, então tivemos esse problema. Então hoje nós não vamos ter a transmissão direta, mas logo em seguida vai ficar disponível a aula de hoje para os companheiros que não puderam assistir, não é direto pelo canal. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos fazer uma abertura do Pão Nosso, de Emmanuel Chico, lição 20, a marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, através de Lucas 13, 33. Importa seguir sempre em busca da identificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Transando o seu programa, referia-se Jesus marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que a caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras no círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha içada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no eterno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos factos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós. Temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Então, o que Emmanuel nos traz aqui é que nós estamos todos em marcha, né? Ou com 80, 100 anos, ou com um ano de idade, não importa. Nós estamos todos a caminho. Então, que possamos fazer um melhor, não é? Ele dá o exemplo aqui do próprio Cristo, né? Ele estava indo para os seus últimos momentos, enquanto encarnados, mas com o mesmo potencial, com o mesmo equilíbrio, né? Que é peculiar ao Cristo. Nós devemos seguir as suas pegadas, né? Da mesma forma, tá? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, né? Todos nós adoecemos, mas nós devemos seguir em frente da melhor forma possível que conseguimos levar as condições de trabalho, de ajuda, de auxílio, de família, de tudo. Tá bom? Hoje, né, vamos dizer assim, foi um dos dias, né? E nós estamos aqui, mesmo com toda a dificuldade que nós tivemos aqui, tivemos problema aqui com a porta do acesso,
da casa, mas mesmo assim estamos firmes aqui. O problema foi sanado e nós estamos com dificuldade e tudo, mas graças a Deus conseguimos superar essa dificuldade. Ok? Então vamos fazer nossa prece de abertura. Convido a todos que, em pensamento, junte-se a nós, levando os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores amigos dessa casa que sempre nos assiste, sempre nos colabora, nos ensinando, nos indicando o caminho a ser seguido. Graças te damos, irmãos queridos, por estar sempre velando por nós, por essa casa, pelos nossos trabalhos, e que possamos fazer jus, Senhor, a todas essas assistências, a todos esses auxílios que recebemos. É com muito carinho que hoje fazemos o estudo desta obra maravilhosa de André Luiz e que possamos aprender, que possamos colocar em nossos corações os ensinamentos propostos para a noite de hoje. Muito obrigado, que Deus seja louvado hoje e sempre. Ok? Boa noite, Alda. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos que estão no salão e boa noite a todos que vão nos assistir futuramente. Ok? Bem, gente, dando início ao estudo da noite, no capítulo passado, nós estudamos o capítulo 5, né? Falava do irmão Gotuso, né? E é um irmão também que foi médico, né? E André Luiz ansiava, né, conhecer, né, para ter experiência também de um médico igualmente a ele, né, que estivesse na mesma situação. E aí ele veio a conhecer o irmão Gotuso, né? E aí a gente vê a trajetória desse irmão, né? Como foi o desencarne dele, ele passou muito mais tempo, né? No despertar, né? Teve menos tempo, né? E aí eles trocam todas essas informações, né? Então, quem quiser aí acessar, né, o YouTube, essa aula completa, foi uma aula maravilhosa, teve bastante participação dos companheiros, tá certo? Então, nós vamos então para a aula de hoje, né? E neste primeiro momento, nós pedimos aqui a todos que estão no salão para nos informar o que vocês trouxeram, o que vocês acharam desse capítulo, como é que foi, começando aqui pela Alda. O que você achou, Alda, desse capítulo aí? Inicialmente, a sua primeira formação para nós. O que você achou? Faça um apanhado aí. Esse capítulo traz informações muito interessantes sobre a zona mais densa do umbral, esse sofrimento tão grande e criado por nós mesmos, né? Por nossa conduta aqui, a cada um segundo suas obras, né? A gente percebe a situação do irmão Domênico, que foi um sacerdote e que não usou bem a sua função, muito pelo contrário, usou para satisfazer a própria vontade e se achando no direito de receber benesses e tudo mais, né? E se encontrando naquela situação tão desagradável, tão dolorosa, né? Já há tanto tempo, pelo próprio merecimento. Né? E fica o incentivo para que a cada dia a gente tente ser um pouquinho melhor, né? Não vamos dar saltos, porque a natureza não dá salto, mas a cada dia um pouquinho melhor para a gente merecer pelo menos o amparo de uma casa transitória, não ter que ficar no charco, né? Não ter que ficar naquela situação tão tenebrosa, tão angustiante. Ok, então, os irmãos aí do salão, nós estamos sem microfone aí, nós vamos compartilhar. Tem aí o microfone? Ah, tem. Primeira impressão de vocês do capítulo. Boa noite. O que me chamou a atenção, né, a situação que eles encontraram na casa transitória, aquele ambiente escuro,
turvoso, né? Muito, como uma noite muito intensa. E eles falam, né, o André fala, que parecia ali a lua, que era um disco de ouro, né? De tão incandescente que ela estava no meio daquela escuridão. Falava também ali dos aparelhos que era colocado para da aspiração do ar, porque o ar no ambiente não conseguia fluir de tão denso que era. E também da iluminação, que tinha que ser artificial. Então, assim, a gente às vezes fica imaginando que eles estão num ambiente totalmente limpo, tranquilo, iluminado, né, com a luz azul, mas eles são trabalhadores árduos, né, que estão ali lutando num ambiente que não é fácil também de continuar a trajetória deles. Eu fico me imaginando quantas cenas dessas já não aconteceu de lá para cá, né? Desde essas passagens. Isso é diário. E o sofrimento dos irmãos também pedindo socorro com um simples falar é uma coisa, uma sensibilidade tão grande que o André só em falar um pouquinho baixinho, ele já perceberam que estava passando alguém ali e pedindo socorro. Isso é interessante. Ok, gente. Então é isso, né? Então, nesse primeiro momento do capítulo aí, a gente vê, como vocês falaram, a questão da atmosfera, né? Questão da disparidade, né? Então, era tão intensa, que quase não se diferenciava se era dia, se era noite, né? Muito obscuro. Então, o uso de aparelhos, né, para melhorar o ar, a iluminação, não é isso? Então é isso. E o André também relata a questão, né, da vegetação, que ele faz, inclusive, até uma comparação das caminhadas que ele já fez, né, em outros tempos, e que não era tão densa quanto aquela ali, né? Então ele realmente ali percebeu, né, que era realmente muito difícil, até ele ficou assim assustado, né? Vamos lá. É, Então, depois disso, desse primeiro momento que ele faz esse relato, né, a Zenóbia convoca, né, os cooperadores, né, eram em torno de 20, né, sendo 3 mulheres e 17 homens, né. E tem um fato interessante aí nesses cooperadores. Vocês conseguiram aí achar esse fato interessante desses cooperadores? Que eles não tinham, assim, aparentemente, eles não tinham um intelecto muito avançado, né? Mas tinham boa vontade de trabalhar, entendeu? Eles estavam assim, pessoas seguras, né? Então a gente vê, por exemplo, na evolução humana, né, muitos que se desenvolvem a parte intelectual e esquece a parte moral, né? Nesse caso aqui, a gente pode dizer que é um pouquinho o contrário. Eles desenvolveram mais a parte moral e a parte intelectual ficou um pouquinho defasado, né? Mas, como a gente sabe que o mais importante é exatamente isso, por isso que lhes foi dado essa oportunidade, né? Deles poderem fazer esse tipo de trabalho para poder alçar voos mais altos, né? Na sua evolução. Eu vou mandando aqui, se quiser interromper, é só dar um alôzinho, né? Sobre o lugar, é interessante a explicação do porquê aquele lugar tão tenebroso, tão sem vegetação, sem beleza, porque era necessário que os espíritos voltassem para si, né? E vivenciassem, né? Igual a gente quando está
ali contrariado com alguma coisa, tá? Vai ali lavar a louça, vai fazer alguma coisa e fica rememorando aquela situação complicada, para que a gente busque uma outra forma de ver, busque a prece, né? Alguém te chateou no trabalho e você fica ali, poxa, mas será que eu não dei razão? Ah, mas aquela pessoa me chateou, talvez ela esteja passando por um momento ruim, né? Ah, eu percebi a minha atitude, percebi então o que que eu preciso mudar. Então você vai tendo ali uma reflexão. Então por isso que tinha essa região tão tenebrosa para que eles buscassem olhar para si, né? Como está aqui em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Né? E tinham esses, como o Cheque falou, esses 20 cooperadores da casa e mais os 5 que era a equipe que André Luiz estava. Eles estavam, a importância, a finalidade desse trabalho para eles é porque, enquanto eles trabalhavam, eles se educavam e arregimentavam mais conhecimento, né, e estrutura para poderem reencarnar com mais méritos, com mais material intelectual e tudo mais. Ok, então é isso, né, gente? É preciso, muitas vezes, né, a gente traz uma interrogação, o porquê, né? Porque a gente sabe o seguinte, as energias do pântano lá, né, daqueles lugares tenebrosos, é do próprio ser humano. Não é que Deus, né? Deus jamais queria que a gente passasse, né, por determinadas situações. Não, Deus não é vingativo, não. Né? Então são exatamente. E aí aproveita-se desses momentos, né, desses locais, dando oportunidade de refazimento para todos esses, né, para todos esses que nós estamos vendo aí nesses relatos, né? Certo? E aí Zenóbia, já iniciando já o início da caminhada, né? Que o local onde eles iriam atuar não era muito longe, era bem próximo ali, né? Da casa. Da casa de Fabiano, né? Então, mas mesmo assim eles precisavam de equipamentos, né? De materiais de segurança, né? Então ela chama, né, Ananias, que é um dos seus comandados lá, né? E aí chama a atenção dele. Falei, e aí, tá tudo certinho, tá tudo sem problema, os equipamentos tá tudo certo? E ele, não, tá tudo tranquilo, nós já podemos iniciar, então, a nossa comitiva, né? A nossa jornada, né? Que esses equipamentos vão servir de defesa, né? Para todo aquele grupamento, os 20 e mais a equipe de André Luiz, né? De Jerônimo, de Luciana, né, o padre Hipólito e os demais, né? E aí ela relata o seguinte: a clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos constituirão fatores decisivos em benefício da renovação do meu amigo, que é o companheiro dela, que futuramente a gente vai saber, né, mais detalhes sobre esse padre, né, sobre esse irmão que era muito querido dela, muito caro, né, para ela. E ela, a Zenobia, ela fica muito, mas muito agradecida a toda aquela equipe, né, de ter realizado aquilo ali, né, porque ela iria aproveitar todo o conhecimento, toda a experiência, né, de Luciano e dos demais companheiros, tanto que mais tarde ele pede até o Hipólito para fazer um atendimento direto com ele, né? Porque inclusive ela estava com um certo receio de tratar direto com ele e ser descoberto, né? Porque não seria uma boa, né? Não seria um momento legal de descobrir que era ela que estava ali, né, ajudando ele,
né? Então, aí, quiser comentar alguma coisa, Laura, pode. É interessante que a gente pensaria assim, ah, mas como é que eles estão trabalhando por amor, né, em uma ajuda e precisando de apetrechos para se defender, né? Porque a gente percebe em toda a literatura dos livros psicografados pelo Chico, pelo Divaldo, Ivone, né, que os amigos espirituais, eles não abrem mão, eles precisam se defender. Eles precisam ainda defender-se daqueles irmãos que querem fazer mal e que ainda não estão mentalmente preparados, interessados numa ajuda, de fato, né? Então, eles usam essas ferramentas que dão um choquezinho, assustam, né? Não fazem nada além disso, né? E os irmãos menos esclarecidos se afastam. É só basicamente isso, né? Não fazem um mal maior. Então, eles iniciam, né, a jornada, e aí Zenóbia torna a conversar com eles e pedir o seguinte, para eles manterem apagada a luminosidade no trajeto, né? Porque para não chamar a atenção, né? E também não dificultar mais ainda a missão que eles iriam, né? Então, ela diz o seguinte: sigamos silenciosos e a pé. Então, eles não iriam utilizar a volitação, né? Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta, mas justo assemelhamos-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto pendure a pequena caminhada, devemos guardar a maior quietude, né? Foi daí em diante que André teve um puxão de orelha. Vocês lembram disso, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Qualquer desatenção prejudicar-nos o objetivo. Então, eles iriam na missão, estariam todos eles concentrados no que iriam fazer, não poderiam, em momento algum, desviar a atenção, né, que poderia comprometer o futuro da missão que eles iam desempenhar, né? Então, a irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daquelas sendas estreitas. Aí chamou um tipo, uma espécie de um guia, né? Para que ele pudesse, né, levar, porque ele já estava mais traquejado, né? Ali naquelas. Deveria ser um monte de caminhos, né? Um monte de ruas, um monte de caminhos estreitos, né? Então ele sabia certinho aonde eles iriam encontrar esse irmão, esse companheiro aí de Zenóbia, né? Fundamente espantado, porém, ao ladear o imenso charco, ouvi soluços próximos. Já André Luiz percebendo que já a comunidade que estava ali, né, naquele charco, naquele lamaçal, ele já começava a ouvir, né, os gemidos, né, os gritos, né? Então guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Então, sentia não só na voz, né, aquele barulho, né, de pessoas se movimentando na lama, nesse sentido. Cheiro ruim. Cheiro ruim, né, devia ser um cheirinho de enxofre, alguma coisa assim. Pode falar, Rosa. Aí, nesse momento, né, eles se deparam com muitos gritos de socorro, muitos berros, muito choro. E naquele lamaçal ali, André fica meio assustado, né, querendo entender se ali existe. Aqui tem mente humana, né? Almas humanas, né? Almas humanas, porque eles ficaram ali tentando se manter quietos sem poder ajudar, porque a missão não era para ajudar aqueles irmãos, né?
Então, eles tinham que seguir, porque para a missão que eles iam, e não fazer nada por aqueles gritos que encontrava naquela lama, né? E ele ficou assustado pela falta de compreensão assim dos companheiros. Ai, mas não vamos fazer nada? Vamos passar e não vamos ajudar? Né? Aí mais na frente a Zenóbia explica o porquê. Que é? Por que não ajudar? Ela explica que não deve ajudar porque eles querem continuar naquele espaço. Então, mesmo que seja feito qualquer coisa por eles, eles vão voltar novamente para aquela lama. Eles vão continuar naquilo ali. Eles tira e ajuda, mas eles preferem viver naquela lama, naqueles zonas inferiores lá, né? O Carlos vai falar. O Sheik falou aqui há pouco tempo em relação que Deus não é vingativo e não é mesmo, porque esses irmãos estão nessa situação porque é diante das atitudes deles mesmos. Eles que se colocaram naquela posição, como nós aqui. A gente vai galgando de acordo com, a gente vai colhendo de acordo com o que a gente for plantando. Se a gente plantar coisas boas, com certeza coisas boas a gente vai colher. Há um exemplo de uns irmãos desses, como o André citou, que acha que é um lamaçal, né? Que eles vivem ali afundados naquele lamaçal, e o desencarne do Chico, a espiritualidade no céu estava em festa. A diferença, né? De você plantar o bem e você fazer o mal. A grande diferença, quer dizer, compensa muito, muito, muito a gente buscar dentro do nosso coração se esforçar cada vez mais para plantar boas sementes para nós vir colher bons frutos. É importantíssimo até a gente fazer uma correlação disso que vocês falaram, da questão do tratamento que é dispensado dessas criaturas. Se a gente levar em consideração os irmãos que a gente atende aqui, como era feito antigamente, o tratamento do processo obsessivo, inclusive até hoje ainda fazem, da maneira ainda, né, não muito correta, afastar o obsessor do obsidiado, tá certo? E não tratar os dois, as duas situações, né? Porque eles têm uma ligação. Se eles têm essa conexão, é porque existe uma ligação do passado, alguma coisa nesse sentido. Então, interessante é que trate esses dois irmãos, não é? Nessa questão lá dos irmãos lá, não adianta nada tirar eles de lá. E a mente ainda, como a Alda falou no início, exatamente aquele tipo de situação que eles estão passando lá, esse tipo de isolamento, né, que vai realmente individualizar cada um daqueles irmãos com seu arrependimento, para que ele possa. E nesse tratamento do processo obsessivo, se não houver arrependimento, o processo não vai andar, não vai caminhar. Então, muitas vezes, um obsessor vem na reunião 4, 5, 6, 8, 10 vezes, muitas vezes, para tentar, né, o grupo mediúnico, tentar que ele se perdoe o seu obsessivo, o seu obsessor, e um perdoando o outro é que vai encontrar, então, o Jardim das Oliveiras aí, para seguir em frente a sua caminhada. Então, neste momento aí, né, que André fica assustado de não dar auxílio a essas criaturas, foi exatamente o que ele fez logo em seguida. Ele fez a pergunta, né? Por que não ajudá-los? Né? E aí isso já chamou a atenção, já alertou. Eles conseguiram ver, porque com 4 palavras que ele falou. Né? Toda aquela leva de espíritos que estavam ali. E aí começou a gritaria, socorro, socorro, me tirem daqui, não sei o quê. Aquela lamúria todinha, né? E aí logo em seguida, mais na frente, né, Zenóbia vai falar isso para ele. Não é que a gente não dá o socorro,
a gente dá sempre o socorro a essas criaturas. Mas, enquanto eles não se reformarem para sair daqui, a ligação fluídica deles, a vibração deles é de voltar para o mesmo lugar. Então, tem várias e várias equipes nossas que faz esse tipo de trabalho de resgate, né? Mas eles não conseguem, né? Continuando aí, gente. Então, a Zenobia vai até mais à frente, né? Vai até mais à frente e chega no local, né? Onde eles iriam encontrar lá o amigo que estava planejado fazer. Sim, pode. Voltando um pouquinho, né? A Zenóbia, como responsável lá da casa, ela deixou, antes de sair, ela deixou as atividades organizadas, né? E olha quanta coisa se faz em 4 horas. Quanta coisa, né? Iam receber, dar apoio lá para alguns irmãos de outra equipe, responsável por encarnações expiatórias, reencarnação compulsória. Quais situações de encarnações compulsórias? Né? Se a situação, se for às vezes um espírito em uma situação de suicídio, mas nem todo suicida encarna numa situação complicada. Nem todo suicida, né? Se for uma pessoa um criminoso numa situação muito delicada, né? São encarnações que exigem, não tem como correr, não tem jeitinho, né? E dificilmente o irmão vai poder ter alguma ingerência, decidir alguma coisa. A espiritualidade que vai decidir por ele. Família, corpo, condição. Olha só, gente, certos departamentos iam se abrir à visitação de encarnados parcialmente libertos, né? Quando você sonha que você estava num lugar legal, conversou com a galera, olha, você pode, durante o sono, ter ido, né, encontrar de fato irmãos, né, numa casa transitória ou em algum local bom, né? Para receberem benefícios magnéticos, pelas solicitações, pelas preces. Algumas dependências iam receber missionários do bem, vindos de esferas elevadas, organizar leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação, olha, sempre organização anterior, viu? Nada de supetão. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, recém-desencarnadas, né? No sentido de se encontrarem com as mães que viriam também em desdobramento pelo sono. Olha que mérito, gente, né? Já é tão doloroso você como mãe, como pai, perder um filho e ter o mérito de encontrar com seu filho ali durante o desdobramento, né? 2 novas missões de socorro iam chegar lá dentro de algumas horas e iam ficar até de manhã, conforme também aviso prévio, e todos os trabalhos para mudança da casa assinalada pelo dia seguinte deveriam ser levadas a efeitos e outras recomendações, né? Porque essa casa é casa transitória porque ela muda de lugar. Mais para frente a gente vai ver que a equipe toda se organiza para fazer a casa levitar e mudar de lugar. Né? E olha só quanta coisa, quanta organização. Desorganizada é a gente. É isso. Voltando um pouquinho, que eu pulei aqui, mas voltando um pouquinho, porque o computador pulou aqui, sem eu querer. Naquele momento, então, foram utilizados os aparelhos, né, para dispersar aqueles irmãos que tentavam assaltar aquele grupo, né, que estava na comitiva, né? Então, aí foi utilizado, então eles dispersaram. Aí a Zenóbia faz um relato a respeito, né, do tutelado dela, né?
Ela fala o seguinte: meu amigo que ajudaremos foi o padre Domênico. Iniciou na primeira mocidade, tocado por sublimes esperança, e caíra em despenhadeiro pelos caprichos alimentares. Ela não relata aqui o que foi que aconteceu. Ela dá só uma pincelada, né, por cima assim e tal, mas não fala a fundo o que realmente aconteceu. Aproveitou-se das casas sagradas a propósito menos dignos, recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhes a conduta criminosa e desvairada. Todavia, desprezando toda espécie de assistência, colaborei, né? Ela, a Zenóbia, colaborei durante anos consecutivos no serviço de orientação, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conserva em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimento de horror. Então, ela foi até onde deu. Aí chegou um determinado momento e falou: não, agora você vai ter que passar aí para ver se ele cai na real, né? Chegar até o fundo do poço, para ele poder ver a luz, né? Para ele poder ver o auxílio que estava sendo dispensado a ele. Passaram-se 40 anos e seu endurecimento precipitou aridez. Para que males maiores não lhe ocorram, fui autorizado a incluí-lo entre os tutelados, né, do Fabiano, né, do posto extenso da nossa instituição. Ele tem recebido cooperação sem perceber as operações fluídico-magnéticas e precisa regressar à crosta, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Então, ele está prestes a levar a reencarnação de novo. Então, todo esse aparato que eles estão fazendo aí, é exatamente para ver se ele consegue, né, alguma lucidez, algum lampejo de luz, de claridade, né, no seu íntimo, para que ele possa, inclusive ele relata aqui, para que ele possa, inclusive, ajudar a mãe. Porque se ele, na própria gestação, ele poderia até causar um aborto, né? Se a vibração estiver muito pesada, pode ser que a mãe não suporte, né? E aí, para ajudar a mãe, inclusive, também, logo depois do parto, né? Entretanto, a sua situação mental dificulta a ação intercessora. Entretanto, a sua situação mental dificulta a ação intercessora. Amigos nossos amparam-me o pedido em benefício dele que voltará a unir-se como filho sofredor de uma de suas vítimas. Então, ele vai ser filho de uma das vítimas. Isso, do assassino. Mas é vítima e é autor, né? Existe aí uma historinha aí por debaixo dos panos aí que vamos ver, né? Que num gesto ofendido eliminou o ofensor à morte, né? Vamos lá. Para reentregar-se às correntes carnais, ele deve adquirir pelo menos a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que desempenharia a sublime tarefa de mãe. Continuando. Conseguida essa providência, creio que será ele conduzido facilmente à indispensável conformação. 2 auxiliares o trouxeram e Zenóbio sentou-os numa posição materna, colocou a cabeça dele, né, no seu colo e começou a energizá-lo ali, né, a dar um passe ali, né? Quer falar, Aldo? A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que fala da família e que fala assim, se existe uma animosidade, né, entre mãe e filho, ou entre filho e pais, né, fala assim, um dos dois muito errou.
né? Eu faço parte de um grupo que faz orações pelas mães que pretendem abortar, né? E é muito, mas muito comum as mães falarem o motivo, um dos motivos ser essa repulsa. Eu não sinto nada por essa criança, eu tenho raiva dessa criança, eu não quero de jeito nenhum, entendeu? Então, e vocês imaginam, se for autorizado o aborto a qualquer tempo, quantos não acontecerão? Só por isso, só entre aspas, né? A gente sabe pela doutrina espírita que nós temos um passado, né? Não é só da encarnação passada. Às vezes a gente, como o Cheque falou, numa vida você é verdugo, noutra você é vítima, depois você é verdugo de novo e fica nesse ciclo, né? E aí a família vem para reajustar essas questões, né? No livro Ação e Reação, tem de André Luiz, tem um momento que tem uma mãe, ela não tá, já está no momento de ter um parto, mas não está tendo contrações. E lá em 1950, né, as cirurgias não eram assim tão evoluídas quanto hoje. Tinha um risco que, se fosse feita a cesárea, ela não teria os próximos 3 filhos que estavam programados, que eram ela lá em 1400 e lá vai bolinha, ela tinha sido uma dama da corte, né? E aí ela influenciava a política. Né, e ela influenciou 4 pessoas a fazerem coisas erradas na política. E aí foram umas 3 encarnações assim próximas, né? Numa dessas encarnações ela era uma empregada e aí um desses coleguinhas era um neném e ela afogou o neném, né? E aí a solução para resolver esse grupinho foi ela ser mãe desses 4. E se ela tivesse a cesárea, ela não seria mãe dos outros, né? Então a gente vê como a encarnação é a forma da justiça divina para resolver essas questões, né? Ele vai ser filho de uma das vítimas. Imagina que gravidez difícil, né? Que gravidez difícil dessa mãe, quanta renúncia, né? Que a gente percebe que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, e a gente vê, né, nos noticiários, nas pessoas que a gente conhece, animosidades. Até o Evangelho diz lá, né, que a ovelha negra, quando a gente diz ovelha negra, a gente está dizendo uma verdade. Porque às vezes aquele ali da família é o que mais precisa de colaboração, né? Mais precisa de um reforço para que ele possa evoluir, para que ele possa se encontrar, se resolver, né? Às vezes tendo ali alguma deficiência física ou não, né? Carlos, tá? Diante disso que ela falou, eu tenho um caso na minha família que a minha mãe teve 12 filhos. E teve uma das filhas que o meu pai não queria de jeito nenhum que essa criança nascesse. Brigou, sério, brigou muito com a minha mãe para ela abortar essa criança. Ela falou, não, você pode ir embora se você quiser, mas a minha filha vai nascer. E eu não tenho conhecimento se ela tem conhecimento dessa história, porque a minha mãe contou isso para mim. E quando meu pai adoeceu, essa dita irmã largou os filhos, largou o marido, largou a casa dela e foi cuidar do meu pai. Quando meu pai adoeceu mesmo, e teve Covid, e ela entrou em depressão profunda. Agora, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, ela se recuperou, está uma pessoa normal. Mas ela fez isso. Olha só, a atitude que o meu pai teve com ela se preparando para encarnar aqui, ele não queria de forma alguma, e ela ter essa atitude quando ele mais precisou. Interessante isso. Então a gente vê. Quer falar, Rosa? Então a gente vê. Foi importante essa colaboração de vocês, porque a gente vê várias gravidez, né? De difícil, né? E às vezes
a repulsa do próprio espírito com a mãe, com o pai, ou com os outros irmãos, né? Já na gravidez ali. Então, a gente, né, através da doutrina espírita, a gente consegue, né, uma explicação palpável para isso, como nós estamos vendo aí. Eu tenho um fato também que aconteceu comigo. Comigo. Eu tenho um dos meus filhos que só consegui botar ele no colo depois de 6 meses. Depois de 6 meses. Era pegar, não conseguia, chorava, 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 até. Mas foi com muito carinho, com muito jeitinho que eu consegui, depois de 6 meses, colocar esses meus filhos no colo. Então, muitas vezes a pessoa, né, tem as mães, tem muito isso, né? Ah, tô com vontade de comer um chambaril, tô com vontade de comer. Não é ela que tá com vontade, não, gente. Quando nasce, acaba a vontade. É o filho que tá querendo, tem essa vontade, né? Às vezes a mulher enjoa de um determinado odor, cheiro de alguma coisa, né? Às vezes só quer comer determinado alimento, entendeu? Então, tudo isso é uma ligação do espírito tá reencarnando. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ter paciência com isso, né? A gente vê a questão do Segismundo, né? No curso passado que a gente viu aí, né? A dificuldade que foi para Segismundo reencarnar, tiveram todo aquele aparato de levar ele para ter aquele contato mais próximo, né? Para aliviar toda aquela trama, né? Na gravidez, tudo aquilo foi preparado, né? Então a gente vê isso que a equipe espiritual, né? A equipe espiritual, ela muito bem preparada, né? Como a Alda falou no início, nós é que somos bagunçados, relaxados, desorganizados, né? Pode falar, Carlos. Aconteceu quando engravidou do José Guilherme, era uma fome para comer fígado, que era, eu acho que era a carne que ela comia. O Gui hoje, só em ver o pedaço de fígado, ele fica arrepiado igual um gato quando vê cachorro. Não consegue ver. É interessante também como a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada, né? A gente não vai ter, assim, nada, absolutamente nada, que a gente não mereça. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, é recheada de exemplos, né? Não tem uma desencarnação igual a outra. Se desencarnarem, se duas pessoas cometerem juntos ali o mesmo delito, né? Assassinarem alguém ali juntos, cada um vai ter um peso. Um peso, vai ter uma punição, entre aspas, diferente. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade, né? Percebemos aqui, já quase ao final do capítulo, o quanto o padre Zenóbio se achava no direito, porque ele trazia ali aqueles dogmas, trazia aquele conhecimento que a fé dele dava, né? Você teve ali passou ali algumas comunhão, as atividades lá da igreja que eu não sei dizer e não vou falar errado, né? E aí ele se achava no direito aqui de uma paz celestial, os direitos do mundo, privilégios sacerdotais. E aí ele diz ali na Lamúria, fui traída em meu ministério, negaram os direitos prometidos, fui espezinhado, né? Porque ele se considerava uma pessoa jogada lá no umbral pela providência divina, né? Tinha sido abandonado, esquecido, sendo que ele estava lá pelo que ele fez, que nós vamos ver no próximo capítulo, que é fantástico, né? A força da prece também, que ele não estava ouvindo, não estava escutando, não estava vendo, e Zenóbia, numa prece curta e extremamente tocada, ele consegue voltar a ouvir para que possa escutar as orientações e fazer essa reflexão. Então é isso. Sim, pode falar, Rosa. Eu estava
olhando aqui, né, a respeito da prece da Zenóbia, muito importante a fé, porque mesmo ele com aquela repulsa e reclamando e até falando palavras, né, inúteis, mas ela em momento algum abalou-se, ela só ficava calma, calma e vamos e orando e orando e orando e chamando, né, ele para a consciência, porque ela tinha certeza que ela ia conseguir tirar ele daquela zona de desconforto. Só complementando o que você falou, a questão da prece, então todos que estavam na comitiva se reuniram nesse tom, no tom da prece. Então todas aquelas energias foram direcionadas a Zenóbia conseguiu, né, direcionar, juntar toda aquela energia, né, aquelas vibrações e direcionou para ele. Foi aí quando ele começou a ter uns lampejos, né, de lucidez. Foi enquanto ela estava ali só passando a mão, com aquele carinho, botou ele no colo e tal, e ainda só Já estava ali. Aí depois, né, o Hipólito, né, também começou a fazer um atendimento fraterno ali com ele, entendeu? E chamando, é coisa importante, para que a gente possa, às vezes, utilizar, mas com cuidado nas nossas conversas fraternas, ou na reunião mediúnica, ou até mesmo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Às vezes, meter o dedo na ferida lá faz piorar. Mas na condição que ele estava, ele precisava relembrar do que realmente ele foi. É aquele choque de realidade. Porque ele foi um padre. Então, como padre, se a gente não sendo, né, um religioso, tá, uma pessoa que comanda uma casa religiosa, alguma coisa assim, né? A gente já tem responsabilidade, mas quem não é também tem. E ele, por ser um religioso, por ser um padre, né, ele deveria ter muito mais responsabilidade. Aí o Hipólito chama a atenção dele. Mas você lembra lá, quando você estava lá, sendo padre, as coisas que você fez, que você realizava, ia de encontro, né? É, da igreja, né, dos ensinamentos, você lembra e tal, 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 tal. Aí ele começou a pensar, né? E aí, ainda na prece da Zenóbia, ela fala, né, que o poder da prece é mágico entre o Criador e a sua criatura. A gente, quando se concentra na prece, a gente sente assim as vibrações, essa sensação boa. E ali naquele momento ela usou toda a energia possível para recuperar aquele amigo dela. Então aí, naquela conversa, né, do Hipólito com ele, com o Domênico, né? Então, o Hipólito faz a consciência é juiz de cada um de nós. Né? Nós sabemos disso, que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, quando nós somos chamados a isso, né? Então a gente vai. É por isso que às vezes a gente, no nosso desencarne, a gente passa percalço ruim. Entendeu? Exatamente por conta disso aqui, ó. A consciência é juiz de cada um de nós. Nós não vamos ter. Nós não vamos ter juiz batendo martelo lá, não. Ah, você errou, você não. É a nossa própria consciência que vai nos acusar das coisas. E era coisa que ele não queria. Que ele não queria ser chamado a atenção. Né? Mas aí realmente, nesse momento, ele foi necessário. Né? Então aí é o momento que eles estavam preparando, né? Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos caminhos de sua vida mental. Então aí ele reclama, faz um monte de lamúria e tal, né? E aí a gente finaliza, né, o nosso capítulo, esperando que esse próximo capítulo vai ser cheio de revelações. Então leiam bastante, estudem bastante, né, para que a gente na próxima aula a gente possa descobrir aí, né? Garanto que ao sair daqui todo mundo vai ler, só para ver as novidades do Domênico, né? Só a título de curiosidade, né? No capítulo 8 do Livro dos Médiuns,
Laboratório do Mundo Invisível, Kardec questiona os espíritos superiores sobre essa capacidade de os desencarnados criarem roupa, criarem as coisas, né, para se mostrarem, né, criar, por exemplo, a cadeira, móveis e tudo, se aquilo pode se tornar tangível ou não. E aqui a gente, no umbral, esse charco, essas coisas ruins ou positivas, são todas criações mentais, né? Ok, gente. Alguém mais um comentário? Está todo mundo satisfeito? O Carlos pode finalizar. Aproveita, você já continua e já faz a prece para nós encerrar. É incrível essa questão. Eu até fiz essa pergunta para... Acho que a gente estava estudando Chão de Flores. Porque quando eu tinha a idade de uns 12 anos, veio um irmão espiritual que tinha desencarnado há uns 2 anos me orientar, trazer uma orientação diretamente para mim. Assim como se a gente estivesse conversando aqui. Aí eu perguntei pro Chico, por que que eles se apresentam com aquelas vestes que eles usavam naquela época? Porque é para você reconhecer de quem se trata que está ali junto de você. Que era exatamente um bonézinho de couro, a calça marrom escura e a camisa marrom clara. Exatamente como ele se vestia, ele se apresentou para mim. Não. É para a pessoa poder reconhecer de quem está diante dela. Exatamente. E também tem o seguinte, viu, Carlos? Nesse sentido aí, a pessoa se apresenta com a aparência física e também com as vestes de acordo, geralmente, com aqueles mais se identificou. Não necessariamente da última reencarnação, mas geralmente da última. Humano se aparenta como Entendeu? humano, né? Como ele era lá, né? Então é dessa forma. Então é bem interessante essa questão aí. Ok, gente? Então a gente fica por aqui, né? Nós temos uma boa noite. Os que vão nos assistir aí futuramente, que Deus possa nos abençoar. E nós estamos. Hoje, infelizmente, nós tivemos aí essa dificuldade, mas na próxima terça, com certeza, estaremos juntos de novo, né? No próximo capítulo aí do nosso livro. Tá bom? Pedir nosso irmão Carlos para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento no nosso Mestre amado Jesus, nosso Pai Todo-Poderoso, Mãe Maria Santíssima, toda a espiritualidade de luz e amiga, e agradecer, Pai, por mais essa bênção recebida, essa feliz oportunidade de estar aqui diante dos irmãos encarnados e os irmãos desencarnados, para que a gente possamos estudar esse Evangelho do Cristo, esses livros abençoados, maravilhosos, para que nós possamos se melhorar, evoluir no caminho do bem, no caminho de luz, esse abençoado trabalho na seara do Cristo. Muito obrigado, meu Pai, por nós recebermos essas bênçãos, essas felizes oportunidades, que são poucos, que abre a mente, abre o coração e abraça essa causa. Mas estamos aqui, Pai, de coração aberto e agradecido ao Senhor e a toda a espiritualidade de luz e amiga. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.